Oi, gente, que bom, que privilégio poder estar com vocês mais uma vez, poder falar um pouquinho das minhas impressões sobre o meu estudo desta semana, do Vem Segue-me. E eu confesso para vocês que tem vídeos que é fácil gravar, mas tem vídeos, tem designações que não é tão fácil. Não é tão fácil porque você quer transmitir muita coisa em pouco tempo. E tem designações que tocam você profundamente. Foi o que aconteceu comigo ao estudar a designação dessa semana, o livro de Éter, de 1 a 5. Éter escreveu o livro, mas Moroni resume. E esse livro, eu vou te contar que tem tanta coisa para a gente refletir, tanta coisa para a gente ponderar e para comparar com os nossos dias. É um livro que também fala de nós. E para que a gente entenda melhor esse contexto, nós sabemos daquele episódio, cerca de 2000 anos antes de Cristo, tinha acabado o dilúvio. E depois do dilúvio, as pessoas estavam extremamente iníquas, descrentes, as pessoas voltaram a ser desobedientes, a tal ponto que eles não buscavam mais a Deus. Mas eles acreditavam que o simples fato de construir uma torre poderia levá-los ao céu. Então era esse desdém, essa falta de crença, de acreditar. Eles chegaram a usar até um tipo de lacre, de verniz que lacrava a torre, de modo que se acontecesse um dilúvio, a água não penetraria. Imaginem isso. Esse era o nível de descrença das pessoas e de desdém. Ou seja, eu não preciso fazer nada, eu não preciso guardar mandamentos, eu simplesmente construo uma torre e chego no céu, como se fosse um andar superior, como se fosse uma grande escada, um edifício gigante, simples assim. Como se eu pudesse fazer isso por meus méritos ou por minhas próprias mãos. E é nesse contexto da Torre de Babel, quando o Senhor, nada contente com este cenário, vai lá e diz: eu vou confundir as línguas. Vou fazer com que não haja comunicação, com que o povo não se entenda. E aí a gente tem, no livro de Éter, um resumo dos jareditas, que era, vamos dizer assim, pessoas foram sobreviventes nesse período. Essas pessoas estavam aí na ocasião da confusão das línguas e pediram ao Senhor que os poupasse. E a gente vai ver que esse livro de Éter é exatamente esse resumo da história do povo jaredita, que acaba vindo para a terra da promissão, para as Américas, que viviam nesse contexto aí da Torre de Babel. E a gente vai ver essa história e como é emocionante, porque ela é encontrada depois pelos homens que o rei Lime enviou em busca de Zaraenla, e acaba encontrando as ruínas dos jareditas e 24 placas de ouro. Essas 24 placas de ouro estão numa linguagem diferente, eles não conseguem ler, e a gente sabe que depois elas foram traduzidas com a ajuda dos intérpretes pelo rei Mosias. E essas placas, que hoje são um livro de Éter, que foi escrita por Éter, e que foram resumidas por Moroni, vai contar exatamente desde o princípio. Então vamos voltar lá, porque o que acontece? Nessa época existia aí, vivia aí o irmão de Jared, a família de Jared. E Jared, sabendo que o seu irmão tinha muita fé em Deus, que ele tinha esse relacionamento mais estreito com Deus, ele vai lá e diz para o seu irmão: clama a Deus, para que ele não confunda a nossa língua e a da nossa família. Eu achei tão interessante, porque Jared, né, que pede para o irmão, é o irmão de Jared. E eu fico pensando, às vezes a gente pede para as pessoas: orem por nós, coloca o meu nome no templo, na lista de orações. Quantas vezes eu não digo para minha mãe: ore por mim, ou eu vejo minha filha dizer: mãe, ora por mim. É como se
a gente pudesse, através das nossas orações, nos unir. E como se as pessoas também tivessem muitas vezes dons diferentes, ou muitas vezes relacionamentos com Deus mais estreitos. E aí a gente confia naquelas pessoas para dizer, ora por mim, porque eu sei que Deus vai ouvir. E é exatamente isso. Jared pede ao seu irmão, clama a Deus, clama. E é esse relato que a gente vai encontrar no livro de Éter, porque ele diz, clama a Deus para que ele não confunda a nossa língua. E quando ele clama ao Senhor, né, o Senhor atende a sua oração. Mas olha só, ele clama de novo, ele vai lá clamar de novo. Ele pede que o Senhor desvie a cólera dos amigos e que também não confunda a língua dos amigos. E depois ele vai fazer uma terceira oração. Ele clama ao Senhor e tudo isso é o irmão dizendo, vai lá e pede ao Senhor. Né? E dessa vez o irmão diz assim, inquire ao Senhor se nos fará sair dessa terra. E se ele nos vai fazer sair dessa terra, pergunta-lhe para onde iremos. E quem sabe o Senhor vai nos guiar a uma terra prometida. Sejamos fiéis para que o Senhor nos dê, né, aquilo que nós esperamos. Então, olha só, que interessante. Porque eu fico pensando ali, poxa, ele podia ter pedido tudo de uma vez só? Poderia, né? Mas por algum motivo ele foi ali, ó, por etapas, pedindo um pouquinho de cada vez. Talvez ele foi lá e pediu que não confundisse a língua deles, e o Senhor atendeu. Então ele disse, não, agora eu vou pedir pelos amigos. E o Senhor atendeu. Não, agora eu vou pedir por instruções, para onde a gente deve ir. E o Senhor atendeu. Eu fiquei pensando que essa história do irmão de Jared, dos Jareditas, é muito parecida com a nossa história. Porque muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações da vida que a única coisa que a gente vai poder fazer é clamar ao Senhor. E a gente vai clamar com toda a nossa alma. E essa história é uma história de oração. E é uma história de revelação. Em poucas ocasiões a gente vê uma instrução tão direta pelo Senhor. Muitas vezes a revelação não vem assim, tudo de uma vez. Às vezes ela vem passo a passo. Às vezes a gente nem é no tempo que a gente espera, nem é da maneira que a gente espera. Às vezes a revelação, ela acontece de maneira tão sutil, tão sutil. Às vezes vem através de uma ideia, de um pensamento, através da leitura das Escrituras, a nossa mente se ilumina. Às vezes vem através de um ministrador, vem através de anjos na nossa vida. A revelação às vezes vem através de outras pessoas. As nossas respostas às vezes são atendidas por outros. Mas nesse caso, o Senhor respondeu de maneira direta. Às vezes a gente também vai ter uma revelação direta através de um sonho. A gente vai sentir às vezes claramente o que precisamos fazer. Nesse caso, o irmão de Jared clamou ao Senhor. E isso mostra o quê? Que esse irmão de Jared tinha um relacionamento estreito com Deus, né? Com nosso Pai Celestial. Ele tinha um relacionamento estreito com o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Que é o Deus do Velho Testamento, é o Deus dessa época, que guia o povo à Terra Prometida, que fala com o irmão de Jared. Então, isso nos mostra como nós precisamos mudar e melhorar esse relacionamento. Como nós precisamos abrir para o Senhor as nossas necessidades, numa comunicação direta. Pedir exatamente aquilo que precisamos, sem rodeios. Nós precisamos ser objetivos, ser honestos e abrir nosso coração. É isso que o irmão Jared faz. Ele leva lá o problema que ele está vivendo para o Senhor. E aí aconteceu, e a gente está em Éter 1:40, que o Senhor ouviu o irmão de Jared e teve compaixão dele. Então o Senhor ouviu e teve compaixão dele. E disse para ele, o Senhor deu instruções, começa a reunir seus rebanhos de toda espécie, macho e fêmea, também toda espécie de sementes da terra, tua família. E também teu irmão Jared e sua família,
e também teus amigos e suas famílias, e os amigos de Jared e suas famílias. E quando você fizer tudo isso, você vai lá em direção à terra do norte. E eu vou te levar para uma terra prometida, escolhida entre todas as terras do mundo. E lá eu te abençoarei, eu aumentarei sua posteridade, eu te levantarei uma grande nação, porque você me invocou por um longo tempo. E aí a gente fica pensando nessa medida de tempo, porque a gente vê a Torre de Babel, ele ora por um, ora por outro, ele ora por instrução, o Senhor pede para preparar todas as coisas. Eu fico pensando no tempo. A gente não sabe a medida de tempo, quanto tempo exatamente demorou a resposta do Senhor, quanto tempo exatamente demorou esses preparativos. E muitas vezes a gente é tão imediatista. A gente quer que as respostas cheguem no piscar de olhos, quer que tudo seja muito rapidamente. Muitas vezes a gente não quer pagar o preço de invocar ao Senhor com mais persistência. A gente simplesmente quer a resposta. Outro dia eu estava nas redes sociais e eu vi num grupo de mulheres SUD um desabafo de uma mulher anônima que ela dizia: eu sinto que o Pai Celestial não escuta as minhas orações. Ou Ele não tem me respondido. Ele está em silêncio. E eu fico pensando que às vezes Ele fica em silêncio, sim. Ele sempre vai nos responder. Mas no tempo dEle. Mas às vezes aquele não é o tempo preciso. E às vezes a resposta do Senhor é silêncio. Fique tranquilo. Acalme o seu coração. Às vezes a resposta virá não imediatamente, quando a gente quer, ou da maneira que a gente quer. Então, quando a gente vai para o capítulo 2, a gente vê toda essa preparação dos jareditas para cumprir essas instruções do Senhor. E olha só, essa preparação me chama muita atenção, gente, porque a preparação, ela envolve um antes. Não é simplesmente o agora, o hoje. Não, você começou a fazer preparativos. Não é assim que a gente se prepara para uma viagem, para uma festa, para um casamento. A gente se prepara. A gente se prepara para uma formatura, a gente se prepara para grandes eventos na nossa vida. Então, eles se preparam. Então, eu fico pensando, quanto tempo será que durou essa preparação? Primeiro eles desceram com as famílias, com rebanho, e macho e fêmea, tudo que eles reuniram. Eles foram para um vale, um vale que havia dado o nome de Nirode, que está lá no Velho Testamento, que significa grande caçador. Nesse vale, eles preparam armadilhas para apanhar as aves, eles preparam um recipiente no qual levaram consigo peixes, e levaram também consigo Deseret, que por interpretação significa abelha de mel. E assim carregaram consigo enxame de abelhas e uma variedade de tudo que havia na face da terra, e sementes de toda espécie. Então eu fico pensando, quanto tempo demorou para juntar rebanhos, para fazer esse recipiente, não sei, fico imaginando um aquário, talvez gigante, para levar ali peixes, essas sementes, levar os enxames, A gente vê aqui o nome Deseret, e que tem tanto simbolismo para a gente, que significa abelha de mel. Engraçado que na Bíblia em espanhol significa abelha trabalhadora. Mas a gente sabe que essa abelha trabalhadora, o resultado dela é doce, porque é o mel. E como isso virou um símbolo de Utah, virou um símbolo dos pioneiros, dessa industriosidade, e um símbolo até da igreja. E é interessante também que Deseret, embora para parecer uma palavra tão diferente, existem menções dessa palavra no egípcio. Essa palavra, ela foi usada no egípcio como símbolo de industriosidade, e que reis egípcios usavam o simbolismo de uma abelha
Gente, olha que coisa, a gente vai vendo, a gente fala no português que às vezes existe intertextualidade. É quando um texto trabalha com outro texto, fora daquele texto, ele trabalha com elementos reais. E aí as pessoas vêm me dizer que Joseph escreveu o livro de Mórmon. Joseph tinha conhecimento de cultura egípcia. Pois é, tá lá, Deserete. Deserete, já usada pelos egípcios. Está nesse livro que foi escrito no egípcio reformado. Sou tão grata por isso, por essas pequenas evidências que a gente vai encontrando e que aumentam o nosso testemunho. E por Utah, por esse símbolo da abelha de mel, daquilo que produz que é doce, o trabalho, a industriosidade, de todos os dons, talentos que o Senhor colocou à nossa disposição para que a gente possa viver e ter mais qualidade de vida nesse mundo tantas vezes difícil. E olha só, é interessante nesse momento, porque quando eles chegam nesse vale, depois que eles fizeram todos os preparativos, que a gente não sabe exatamente de quanto tempo, né, mas que demorou essa preparação, o Senhor desceu e falou com o irmão de Jared numa nuvem. E ao falar numa nuvem, o Senhor não viu. Então, que confiança aquele povo tinha que o Senhor estava ali. Era o Senhor que estava guiando. Muito semelhante quando a gente vê Leí, 600 anos antes de Cristo, 1400 anos depois dessa época, como ele é guiado também por uma liarona, por uma bússola. A gente vê também, muito semelhante, Moisés, o povo, os israelitas, na terra, sendo guiado para uma terra prometida também, através do Senhor. E eu fico pensando, é uma viagem. Eles estão falando de uma viagem. Nós estamos nessa vida mortal também em uma viagem. E nessa viagem nós vamos precisar nos preparar. Vamos precisar colocar nossas reservas, vamos precisar colocar toda a nossa preparação para essa terra prometida. E precisamos confiar que o Senhor está diante de nós, Ele está nessa nuvem, Ele está nos guiando. Ele está naqueles momentos mais tenebrosos e mais difíceis. Mesmo naqueles momentos em que a gente diz, minha oração parece que não está sendo ouvida, parece que tem silêncio no céu. Mas Ele está lá. Então, ele diz assim, e aconteceu que o Senhor lhes ordenou que fosse para o deserto, naquela parte onde o homem nunca estivera. E aí o Senhor começou a dar instruções como deveriam viajar. O Senhor nunca nos deixa sozinhos, Ele nos dá instruções. Temos as Escrituras, temos as nossas orações e revelações, temos o profeta vivo, temos as conferências gerais, nós temos os nossos meios modernos de conseguir as nossas inspirações e revelações. E eles viajaram no deserto, construíram barcos nos quais atravessaram muitas águas, sendo constantemente, continuamente dirigidos pela mão do Senhor. Esse livro me ensinou tanta coisa. Nós podemos confiar nossa vida ao Senhor e Ele vai nos dirigir. Ele vai nos conduzir. E olha só, quando eles chegaram, né, nessa terra, que estava aparentemente ali tudo bem, estavam felizes, eles estavam vivendo já 4 anos nesse lugar. Olha o que acontece em Et 2:13. E agora prossigo o meu registro, pois eis que aconteceu que o Senhor levou Jared e seus irmãos até aquele grande mar que divide as terras. E quando chegaram ao mar, armaram suas tendas, deram o nome de Moriancume, habitaram em tendas à beira-mar pelo espaço de 4 anos. E aí passou 4 anos, de repente estava tudo bem, estavam lá construindo suas tendas, suas casas, tendo filhos, tudo seguindo adiante. Tudo bem aparentemente. Mas parece que nesse período, como as coisas se acalmaram, eles não lembraram tanto do Senhor. Porque olha só, no 14, e aconteceu que no fim de 4 anos o Senhor tornou a aparecer ao irmão de Jared.
E estava numa nuvem e falou com ele. Falou com ele pelo espaço de 3 horas. E olha só, e foi uma repreensão. Ele repreendeu o irmão de Jared. Ele diz assim, ó, repreendeu por não ter se lembrado de invocar o nome do Senhor. Gente, estamos falando de alguém que teve todos os seus pedidos atendidos e que tinha um relacionamento próximo do Senhor. Mas por algum motivo, nesses 4 anos, quando parece que a vida está calma e aí você não sente tanta necessidade de invocar o Senhor. Talvez você só faça umas orações ali, abençoa o alimento, tudo bem, te agradeço por isso, por aquilo, sem ser aquela oração sentida de verdade. Não sabemos exatamente, né, por que exatamente, mas o que o Senhor deixa claro aqui é que ele foi repreendido por não invocar o Senhor, não invocar o nome do Senhor. Talvez não invocar como deveria, ou talvez não invocar mesmo. E aí o que acontece? O irmão de Jared arrependeu-se do mal que havia feito e invocou o nome do Senhor por seus irmãos que também se achavam com ele. E o Senhor diz para ele, eu perdoarei teus pecados, mas não pecareis mais, porque vos lembrareis de que meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E lembra que eu estou planejando para você algo maior. Eu quero te levar a uma terra prometida, escolhida por todos. Não foi aqui essa região que é o destino final da sua existência mortal. Gente, que grandioso é isso. Às vezes a gente se limita ou se acostuma com o lugar, com as coisas que estamos vivendo, a mesmice. E às vezes a gente não vê progresso na nossa vida, mas a gente não faz nada para mudar isso. E é isso que o Senhor está dizendo para eles. Olha, você esqueceu de me invocar? Se arrependa, eu não vou contender para sempre. E você esqueceu que eu preparei algo muito maior para vocês? Que existe uma terra que eu prometi muito maior do que essa, que eu vou dar por herança? E vocês estão aqui 4 anos plantando, colhendo, vivendo como se estivesse tudo bem? Esses capítulos, esse versículo especificamente me ensinou do nosso potencial divino. Como o Senhor espera muito mais de nós. E às vezes a gente se limita com poucas coisas. E que a gente pode, sim, ser mais como ser humano, né? E atingir nosso potencial e acreditar mais nas bênçãos prometidas do Senhor. Isso me lembra muito também aquele discurso do presidente Godoy sobre viver, né, de acordo com as bênçãos prometidas na bênção patriarcal. Ou aquele discurso também que fala sobre viver à altura dos nossos privilégios, e etc. E aí o Senhor vai e diz para ele, né? E o Senhor diz para ele, lançai-vos ao trabalho. Ou seja, vamos lá, deixa de comodismo, tá tudo bem, mas vamos embora. Lança ao trabalho, construir barcos da forma que haveis construído até agora. É como se o Senhor dissesse assim, vamos, vocês vão precisar atravessar as grandes águas, vão precisar ir para a terra prometida, vamos construir barcos como vocês já fizeram antes. Às vezes a nossa revelação, o Senhor vai nos lembrar assim, olha, você já fez isso antes. Você só tem que confiar em mim. E o irmão de Jared se pôs a trabalhar. E nesse trabalho, gente, eles constroem um barco e ele faz de acordo com tudo que o Senhor havia instruído e eles se deparam com 2 problemas ali. O problema é que não havia ar. Como o barco era todo selado, ele era como se fosse um vaso selado. Ele não tinha como respirar. E ele não tinha como ter luz, porque ele ia atravessar as grandes águas. Então, olha só, o Senhor vai lá novamente e diz para ele, olha, você vai fazer um orifício em cima e embaixo. E quando vocês estiverem em águas tranquilas, você abre esse orifício e tem oxigênio numa boa. Mas quando vocês tiverem que cruzar grandes águas, fecha. E aí a água não entra. Depois abre de novo. Às vezes o Senhor responde nossa oração e Ele responde de maneira direta.
Ele vai nos revelar o que fazer de maneira direta. No caso da luz já foi diferente, porque ele vai lá e diz, não há luz. Mas o Senhor não diz imediatamente, faz isso e isso. E depois ele vai de novo, Senhor, você vai querer que a gente viaje no escuro, que a gente atravesse essas águas no escuro? Né? Mas aí isso faz com que o irmão de Jared pense que ele precisa encontrar essa solução. E aí ele vai lá, são 8 barcos, ele pega, né, extrai pedras, né, ele faz, vamos dizer, 16 pedras, e ele leva para o Senhor, para que o Senhor toque essas pedras e que ilumine, e que essas pedras sejam uma luz, de modo que tenham 2 luzes em cada barco. Então, muitas vezes a gente vai levar o problema para o Senhor, mas às vezes a gente vai ter que buscar essa solução. A gente vai apresentar essa solução para o Senhor. Muitas vezes o Senhor quer ação. Não é simplesmente ficar ali parado. Não é como uma aula, um professor que vai lá e te dá tudo mastigado. Né? Para que você aprenda, você tem que fazer. Você tem que aprender a fazer. Não existe outra maneira. Você tem que colocar a mão na prática. É assim que você aprende. Como é que você aprende a fazer bolo? Fazendo. Como é que você aprende uma língua? Praticando. Como é que você aprende a jogar bola? Jogando. Técnicas de um jogo. Tudo é prática na vida, tudo. Então, olha só. Ele fundiu essas 16 pedras e apresentou ao Senhor. E nesse momento, né, quando o Senhor toca as pedras, ele vê o dedo de Deus. E quando ele vê o dedo de Deus, na forma corpórea, ele cai por terra. Ele cai por terra. E depois, por conta da fé dele, por essa descrença, por esse véu da descrença ser retirado, o Senhor se apresenta para ele, tal como é. Porque o irmão de Jared adquiriu uma fé de forma perfeita. E por isso, ele pôde, né, ver o Salvador Jesus Cristo. No 13, no versículo, até 3:13. E quando disse essas palavras, diz que o Senhor se mostrou a ele e disse, por sabereis estas coisas, ficarás redimido da queda. Portanto, és conduzido de volta à minha presença. Portanto, mostro-me a ti. Eis que eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai, sou o Filho. E em mim toda a humanidade terá vida eterna. Gente, esse mesmo Cristo foi aquele que guiou eles através das grandes águas e dos abismos. O Senhor estava lá quando eles mergulhavam nessas profundezas. O Senhor que os tirava e o Senhor que comandava e que conduzia. A vida deles literalmente estava na mão do Senhor. Eles passaram dentro desse barco 344 dias, com o Senhor conduzindo-os a essa terra da promissão. Eu fico pensando, será que a gente tem fé suficiente para entrar nesse barco? Eu fico pensando que esse barco, onde eles eram guiados pelo Senhor, essa travessia, essa viagem, também representa a nossa vida, porque nessa vida é fé, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 1 ano, no mês seguinte, mas se a gente colocar a nossa confiança no Senhor, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos levar a essa terra prometida. Quanta coisa eu aprendi lendo essa designação, quanta coisa o Senhor me ensinou, quanta coisa o Senhor me mostrou. Eu, às vezes, penso, né, depois da morte do meu marido, me vieram à mente muitas incertezas e muitos desafios e perguntas e decisões. Então, às vezes eu fico, eu gostaria de estar mais perto da minha família em Recife, eu também gostaria de ajudar mais os meus pais, que já estão numa idade avançada. Eu penso, eu gostaria de mudar para os Estados Unidos, estar mais perto da minha filha, vai ter mais filhos, vai precisar da minha ajuda. Às vezes eu penso, mas eu preciso continuar em São Paulo, aqui estão minhas coisas, e o meu emprego, tem minha aposentadoria, que ainda não chegou o dia, tem tantas coisas, e às vezes você quer resolver tudo de uma vez, imediatamente.
E às vezes eu me sinto incapaz, porque eu não consigo tomar decisões, eu não consigo saber o que eu devo fazer, eu não consigo fazer esse salto de fé. E quando eu li sobre o irmão de Jared, vieram tantas coisas à minha mente. E uma das coisas que me veio é que o Senhor não esquece da gente. O Senhor está conosco, mesmo que a gente não veja, mas Ele está lá, nos abençoando, Ele está lá abrindo caminhos, nos protegendo da tempestade, nos salvando desse mundo perverso, nos protegendo. Tudo que nós precisamos fazer é fazer a nossa parte. E me veio muito forte, eu lembrei esses dias, tem vindo muito forte, aquilo que eu digo que foi o símbolo da minha missão, que foi um secador de cabelo. E eu vou contar para vocês por quê. E por que veio tão forte esse sentimento. Quando eu fui para a missão, tinha mudado as regras e naquela época o missionário tinha que pagar a sua viagem para ir para a missão, tinha que pagar pelo menos o seu primeiro mês de missão, assim como os seus gármetes, os seus gastos do CTM. Então, eu que tinha muito poucos recursos, era difícil fazer tudo isso. Mas eu economizei o que eu pude, paguei minha passagem, trouxe o dinheiro daquele primeiro mês, fiz o que pude naquela ocasião. E eu, nessa época, gente, era muito dependente do secador de cabelo. Eu não vivia sem escovar o cabelo. E justo na semana que eu ia para a missão, meu secador de cabelo quebrou. E aí minha irmã generosamente pegou o secador de cabelo dela e me deu. E eu fiquei tão agradecida, porque ela me deu o secador de cabelo, ficou sem, mas sabia que aquilo ia salvar minha vida. E eu fiquei lá, escovando o cabelinho, feliz, estava lá, 1 mês e meio na missão, escovando o cabelo na minha primeira área. De repente, meu secador de cabelo quebra. E as minhas companheiras também não tinham secador de cabelo. E eu estava me sentindo ali, aquele cabelo terrível. E eu estava tão angustiada. Quando olhava no espelho, me vinha uma angústia. E um dia nós chegamos para almoçar na casa de uma irmã e ela compartilhou com a gente que estava muito preocupada com a filha. Porque a filha era das moças, mas não sabia fazer o progresso pessoal. Às vezes a companhia das filhas na escola não eram as melhores. Então, eu tinha feito meu progresso pessoal, eu sabia como fazer uma meta de curto, de longo prazo, como fazer um acompanhamento. Então, eu me dispus e disse, vamos marcar um dia e a gente faz horas de serviço e eu explico para ela sobre as metas do progresso pessoal. E aí nós fomos algumas vezes e eu fiz esse acompanhamento, explicamos as metas e ela ficou tão agradecida. Era uma irmã de tão poucos recursos. E quando um dia nós chegamos na casa dela, ela me deu um pacotezinho assim, um presente. E eu fiquei até constrangida, porque não era um presente para minha companheira, era só para mim. Eu estava em Sorocaba nessa época e esse meu me entrega esse pacote. E quando eu abro o pacote, era um secador de cabelo. E eu disse, gente, parece que era tão evidente que eu precisava desse presente. Mas um detalhe, ela não sabia disso. Mas foi como se o Senhor dissesse, olha, você ajudou alguém, eu vou te recompensar. Eu vou te dar algo que você precisa. E eu ganhei aquele secador de cabelo que me acompanhou por quase toda a minha missão e que cada vez que eu ia lá, me olhava no espelho, eu era tão agradecida por ele. Aí eu estava em Pindamonhangaba, mais de 1 ano depois, já no final da minha missão, aquele secador de cabelo quebrou. Quando quebrou o secador de cabelo, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu me desesperei. Nós íamos ter uma conferência entre zonas com toda a missão e você tá lá, né, na vaidade, querendo estar mais bonita. Ai, não vou com esse cabelo, o que é que eu faço? Meu secador. E, gente, eu não confiei no Senhor. E aí, eu estava em Pindamonhangaba, existia uma cidade que era perto, que era Aparecida do Norte. E eu disse, poxa vida, Aparecida do Norte não é minha zona, mas está tão pertinho, o Senhor não vai se incomodar. Eu posso ir lá no Pide e comprar o secador de cabelo que eu preciso. E lá é famoso porque vende coisa de Paraguai, vende até secador profissional. Eu vou ter o secador de cabelo que eu nunca tive na vida. Comecei a juntar ali meus parcos de dinheiro na missão, a economia. Um dia induzimos os élderes a conosco quebrar as regras da missão,
sem pedir autorização ao presidente, saímos da nossa área num pidem, num ônibus que nos levava a outra cidade, e lá estávamos nós em Aparecida do Norte. Pois bem, tudo quanto é loja. Gente, na primeira loja praticamente que eu entrei, eu encontro um secador de cabelo grande, rosa, sabe aquele estilo da Barbie? Pois é, me apaixonei. É esse. Testamos o secador de cabelo, comprei na hora. Voltei para casa, feliz da vida. Esqueci que existia regra, era por uma boa causa e tudo bem. E aí, vamos lá. No dia seguinte, vai eu usar o secador de cabelo, coloco na tomada. Estranhamente, uma luz vermelha se acende e o secador queima. Com um detalhe, não tinha troca, não tínhamos como voltar na cidade, não tínhamos mais dinheiro, não tinha nem nota fiscal o secador de cabelo. E foi exatamente o motor. Trocar o motor do secador de cabelo seria o preço de um novo. Naquele momento eu entendi que eu não havia confiado no Senhor completamente. Segui a vida com o cabelo nas alturas. Depois fui transferida para a minha última área na missão, Vila Mariana. Já arrependida, estou igual ao irmão de Jared, me arrependendo e invocando ao Senhor. Começamos a encontrar os eleitos, batizar, fazer o trabalho. Ia voltar para casa e eu pensei, caramba, eu não tenho secador de cabelo. Mas lá no início da minha missão, eu era tão fiel, eu era tão obediente, o Senhor me dava um jeito de me dar tudo o que eu necessitava. Mas agora eu estou aqui, chegando no final da missão, cheguei até para outra cidade, fora da minha zona. E eu estava extremamente triste. E eu estava na minha última semana da missão. Nós tínhamos batizado naquela área, coisa que não tinha batizado há mais de um ano. Tínhamos ensinado pessoas, eu estava dando o melhor que eu podia. E nós tínhamos uns rapazes que a gente ensinava, e como a gente não podia entrar na casa, a gente costumava dar as mensagens em um terraço assim aberto para eles. E como era a minha última semana da missão, eu fui até lá com a minha companheira para me despedir. Eles sabiam disso, e quando eu cheguei lá, eles entregaram 2 presentes. Um presente para minha companheira, que ela abriu, era uma caixa de chocolate, ela ficou super feliz, e um presente para mim. E quando eu abri, era um secador de cabelo. Eu ri na hora, porque eu pensei, nossa, é tão evidente, até para esses rapazes que não são membros, a situação do meu cabelo, porque eu ganhei um secador de cabelo. Mas aquele secador me fez lembrar que o Senhor havia aceitado a minha missão. Que Ele estava me dizendo, tá vendo? Eu lembro de você. Eu estou à frente. Eu sei que você vai voltar para casa sem emprego. E você vai precisar de um secador de cabelo. E eu conversava com uma amiga. E ela dizia uma experiência que ela teve na missão, que ela viu anjo. E eu disse, eu não vi anjo, mas eu vi um secador de cabelo. E ela disse assim para mim, exatamente, não importa. O Senhor tem a sua forma de ministrar e a forma de enviar os anjos, ou de responder nossas orações. E às vezes através de algo físico, como um secador. E há um mês atrás, mais ou menos, eu estava aqui em casa, no meio dessas incertezas, dessas dúvidas, o que eu faço. Não estou encontrando um rumo exato, uma resposta. E as sisters estavam comendo na minha mesa. E uma delas disse, irmã, você tem um secador de cabelo? E eu olhei, ela disse, eu queria arrumar melhor os meus cachos, o secador é tão difícil, a gente vai ter uma apresentação da missão. Eu disse, sim, sister, eu tenho um secador. Ela fez, eu precisava com um difusor, uma parte redonda. Mas depois nos empolgamos na conversa, nem elas lembraram mais de secador e nem eu, e elas foram embora. E já bem tarde à noite, quando eu cheguei no quarto, olhei lá numa estantezinha que eu tenho no quarto, eu me deparo com um secador de cabelo lá no cantinho, com essa parte redonda que elas falaram. Eu disse, gente, o secador de cabelo, a sister precisava. E eu nem fui procurar onde estava, eu nem emprestei para elas.
Me bateu a consciência, no outro dia eu liguei, Sister, essa expressão do secador de cabelo. Não, irmã, não se preocupe, você tem um secador de cabelo? Não, irmã, mas tudo bem. E aí, naquele momento, me veio um sentimento e um pensamento que há muito tempo eu tinha esquecido, porque faz mais de 30 anos que passou a minha missão. Foi como o Senhor me dizendo assim, por que você está preocupada? Você esqueceu do secador de cabelo? Olha para você. Hoje você nem usa mais secador de cabelo. Você nem precisa mais dele. E quando você quer escovar o cabelo, você vai lá no salão. Olha como eu te abençoei. Tudo que você precisa é confiar em mim. E aí, imediatamente, eu empacotei o meu secador de cabelo, cheguei no domingo na capela e disse, Sister, eu não preciso e tenho um presente para você. E eu espero que sirva. E ela olhou e ficou muito agradecida, porque ela não tinha um secador de cabelo, e ela agradeceu muito. E eu disse para ela, eu espero que dure toda a sua missão. Gente, eu sei que Deus vive, que Ele nos ama. Eu sei que o seu nome, entre tantos títulos, significa Deus é conosco. Deus é conosco e Ele está à nossa frente. Ele nos guia, Ele nos responde, mesmo quando a gente escuta um silêncio, mesmo quando não é nosso tempo. Ele está ali, adiante de nós. Que o Senhor nos abençoe a todos. Até a próxima.